assim que nós lemos no Salmo de número 19, do versículo 1 ao versículo 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Nós estamos iniciando a matéria Teologia, Deus, o Pai. E que oportunidade maravilhosa o Senhor está nos concedendo a todos nós para gastarmos um tempo meditando naquele que é o fundamento e a razão última da nossa vida. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, Deus, o nosso Pai. E o Salmo 19, ele nos chama a atenção para isso, para o fato de que os céus proclamam a glória de Deus. E nós poderíamos citar outros textos que estariam colaborando com esse princípio maravilhoso de que a criação, tudo aquilo que Deus tem feito, nos fala da sua grandeza, nos fala do seu amor. Mas, neste momento, eu quero fazer um destaque ao versículo 4, que diz que por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Quando nós olhamos o mapa e vemos a extensão do planeta em que vivemos, tantos países, tantos continentes, quantas culturas, quantas tribos, povos, nações, cidades, são bilhões de pessoas vivendo nos mais diferentes contextos, mas um mesmo Deus, um mesmo Pai, o Deus Criador, que com amor faz com que a sua voz seja ouvida diante todas as pessoas. A sua voz, diz a palavra, se faz ouvir em toda a terra. Então nós estamos iniciando esta matéria, Teologia, Deus o Pai, tendo consciência primeiramente do grande privilégio que nós temos de poder estar ministrando para você, pessoas, alunos de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes lugares. Que maravilha esse tempo no qual nós vivemos, o tempo que cremos que precede a volta de Jesus. E Jesus, ele é o Rei de toda a terra. Toda a tecnologia que foi criada, ainda que um dia essa tecnologia seja usada também para cumprir os propósitos de Deus na consumação e em eventos relacionados à escatologia, como muitas pessoas gostam de falar, a questão é que tudo que existe, tudo foi criado pelo Senhor. Aquilo que o homem produziu e tem produzido em termos de tecnologia, ele tem produzido usando primeiramente a si mesmo, né? O homem, ele usa primeiramente ele próprio, a sua própria mente, inteligência dada por Deus. Todos os recursos que ele usa, as leis da química, da física e tudo mais, ele usa o que Deus criou. E ele só vai até onde Deus permite. Então é maravilhoso nós entendermos que tudo que há pode e deve ser usado para a glória de Deus. E eu fico feliz porque através desta tecnologia que Deus nos tem dado, nós podemos chegar até você. É um privilégio, temos que aproveitar. Por outro lado, nós estamos diante de um grande desafio com esse projeto da Eternity and Grace University, que é preparar um curso para atingir pessoas ao redor do mundo. Este curso ele estará sendo ministrado primeiramente em português e estaremos atingindo os irmãos lá em Portugal,
Brasil, brasileiros e pessoas que falam português ao redor do mundo, Estados Unidos, Europa. Só que quando nós falamos em língua portuguesa, nós não estamos falando só de Brasil e Portugal, nós estamos falando dos nossos queridos irmãos da África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, temos países como Macau, enfim, existem regiões grandes onde nós podemos estar chegando através desse curso e ministrando a palavra de Deus, mesmo em língua portuguesa. E aqui nós temos um grande desafio, porque vamos estar falando com pessoas que vivem em situações diferentes. Estamos falando com pessoas que, por exemplo, estão vivendo num contexto onde o grande problema é a fome. Estão tendo dificuldade com aquilo que é o mais básico da existência humana. Estamos falando com alunos que de repente estão enfrentando problemas e estão lidando no seu dia a dia com o drama da dor, da violência, da guerra. Estamos falando também com alunos que de repente estão numa situação totalmente confortáveis, tranquilos, estão supridos em tudo, que o problema não é necessariamente a violência, necessariamente o que comer, mas é o vazio do coração. Pessoas que estão enfrentando com crises em relação à sua existência, pessoas que estão enfrentando uma situação, quem sabe, de depressão, enfim. À medida em que nós andamos pelas várias regiões do planeta, nós vamos encontrar diferentes pessoas e diferentes problemas. Mas uma verdade não muda, essa que o Salmo 19 nos traz. Os céus proclamam a glória de Deus. Deus, o Pai, o Deus triuno. Deus, Ele é o mesmo Deus que ampara o órfão, o oprimido, o faminto, e é o mesmo Deus que dá sentido e razão para a pessoa viver. É o Deus que renova. Então, o nosso propósito com essa matéria, Teologia, Deus, o Pai, é auxiliar você a compreender melhor as verdades que a Bíblia nos revela a respeito da grandeza de Deus. E nós vamos verificar agora, nesse momento, eu quero fazer a apresentação da matéria. Em outras palavras, aquilo que você vai estar vendo, nós vamos estar vendo no decorrer das próximas lições. Nós vamos estar inicialmente fazendo as definições básicas. O que é teologia? Qual é o valor da teologia? Por que estudar teologia? Vamos ver isso já nessa primeira aula, porque é a primeira pergunta. Você está iniciando um curso de teologia, mas para quê? Qual que é o valor? O que isso vai te acrescentar? Será que Deus quer que você faça isso? Outra definição importante é entender o que é teologia, certo? O que é teologia? E ver também a questão da importância de uma teologia viva. O alvo desse curso não é fazer com que você engesse a sua mente simplesmente aprendendo a ler livros antigos. Não. O objetivo desse curso é auxiliar você não apenas estudar teologia, mas também fazer teologia. E o que é fazer teologia? É saber falar acerca de Deus para a nossa geração. E nós vamos estar estudando também na sequência, nas lições que se seguem, nós estaremos vendo os limites da teologia, mas vamos analisar também a questão do método teológico. Ou seja, embora isso para alguns possa parecer algo meio complicado e tudo mais, mas o fato é que há um método, os caminhos, quais os passos que nós devemos tomar para podermos fazer teologia, falar de Deus de uma forma responsável, de uma forma abençoadora. Nós vamos ver alguns aspectos da história da teologia, vamos ver a doutrina da Trindade, um dos grandes mistérios da fé,
Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus apenas. Um Deus que ao mesmo tempo subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, honra e glória. Esse é um tema maravilhoso que extrapola a nossa capacidade, né, de pensar, vai muito além da nossa lógica, mas existe muita coisa que a Bíblia nos revela sobre a Trindade. Nós vamos estar verificando algumas delas. Nós vamos ver também acerca da maneira como Deus se comunica. Nós só podemos falar em fazer teologia ou estudar teologia porque Deus quis ser conhecido. Então nós vamos estar verificando aquilo que eu costumo chamar de o ciclo da comunicação divina. O ciclo da comunicação divina. Deus primeiramente se revela. Vamos ver esses aspectos da revelação, revelação geral, revelação especial. Vamos estar vendo o segundo momento desse ciclo da comunicação, que é a inspiração, ou seja, como é que a Bíblia foi escrita. Como é que foi esse processo que envolveu a criação, o registro da revelação de Deus, a criação desse livro. É algo muito interessante. E o terceiro aspecto diz respeito à iluminação. Isso é maravilhoso. E é isso que nos dá força para encararmos um desafio como esse. Dar uma aula para alunos do mundo todo. Por que nós fazemos isso? Por causa da iluminação. Porque esse não é um livro qualquer. Deus revelou, Deus agiu nos escritores para que eles registrassem, mas quando você abre a sua Bíblia, quando você se dispõe a ouvir falar de Deus, quando você se dispõe a conhecer a Deus, quando você lê esse livro, é o próprio Deus que vai estar do seu lado, aí onde você está, ajudando você a entender e compreender as Escrituras. Verificaremos também nessa matéria, teologia, Deus o Pai, estaremos vendo também acerca dos atributos de Deus e veremos também, ainda que rapidamente, acerca dos nomes de Deus. Então, essa é a apresentação que nós estamos fazendo da matéria Teologia, Deus o Pai. E eu quero incentivar você a realmente participar de todas as aulas, assistir todas as aulas, as videoaulas e fazer as atividades que forem exigidas. Aproveite, porque a questão aqui, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o alvo da teologia, mas o ponto principal não é fazer um curso para ter um certificado. O ponto principal é conhecer a Deus, é aprofundar o relacionamento com Ele, é se apaixonar cada vez mais por Deus. Porque o mundo precisa ouvir, o mundo precisa conhecer esse Deus maravilhoso que se revela na sua palavra e se revela a nós através da pessoa de Cristo. E Deus já está usando, eu sei, a vida de muitos de vocês e vai usar a sua vida em especial para ser bênção para muitas nações. E esse aqui, finalizando, é uma das coisas que me deixa o coração cheio de alegria. Saber que eu estou falando em português, mas você, de repente, aí, que mora aí na África, aí em Angola, Moçambique, outros países, está ouvindo a aula em português, mas Deus te deu a bênção de falar em outros dialetos. Então essas verdades que você está aprendendo, elas serão traduzidas por você para muitas pessoas. E é assim que a glória de Deus vai estar brilhando em toda a terra. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Que seja essa expectativa de alegria que esteja presente no seu coração durante toda essa matéria de teologia, Deus o Pai. A aula de hoje tem como objetivo responder 3 perguntas básicas. Primeiro, por que estudar teologia? Para que estudar teologia? Tem tantas coisas para fazer, para que gastar ou por que gastar tempo estudando teologia? E nós veremos que o objetivo principal do estudo da teologia é aprofundar o nosso relacionamento
com Deus para amá-lo de todo o coração e entendimento. A segunda pergunta é: o que é teologia? O que é teologia? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar teologia, isso há uns 30 anos atrás, comecei a fazer os primeiros cursos, uma das dificuldades que nós tínhamos é que nos faltou, naquela ocasião, alguém que nos definisse teologia adequadamente. Então é importante nós entendermos o que vem a ser teologia. E, finalmente, nós vamos estar vendo nessa aula a respeito de teologia viva. Ou seja, teologia não é simplesmente você escolher esse livro ou aquele livro para você ler e ensinar, não. Teologia é conhecimento de Deus. Deus é um Deus vivo. E quando nós falamos em teologia, a verdadeira teologia, ela é primeiramente e acima de tudo, uma teologia viva. Então, preste bem atenção em toda a aula, ore aí no seu coração, que Deus abençoe você e que ao término desta aula você tenha em mente essas três questões. Para que estudar teologia? O que é teologia? E o que é teologia viva? No Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 29, Jesus Cristo ele nos fala a respeito do maior de todos os mandamentos. É assim que ele nos diz. Respondendo Jesus, o principal mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor. Nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo ele está aqui falando daquilo que é o coração da revelação de Deus. O que está no centro do desejo de Deus no seu relacionamento conosco é que nós sejamos pessoas capazes de amar. Pessoas capazes de amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a alma. E a partir do momento que nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós também somos capazes de amarmos a nós mesmos. Não com amor egoísta, mas com aquele amor que o Pai coloca no nosso coração. E esse amor não é um amor que estanque, não é um amor que fica preso dentro de nós, mas é um amor que transborda. E nós podemos então amar realmente ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Esse texto nos responde uma pergunta importante no início desse curso. A pergunta é: por que estudar teologia? Qual que é o objetivo? E o texto nos diz que o objetivo é que Deus nos deu um grande mandamento, que é amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas emoções, de toda a nossa alma, mas amarmos ao Senhor também com todo o nosso entendimento. Deus ele nos criou com o coração, com a capacidade de sentir, nos criou como seres emocionais. Nós temos vontade, temos desejos, somos assolados às vezes por paixões, mas Deus, ele, ao nos criar a sua imagem e semelhança, Ele não nos criou apenas com a capacidade de termos emoções, Ele não nos criou apenas com os aspectos espirituais, mas Deus ele nos criou e nos dotou também com uma mente, um cérebro, a capacidade de pensar, a capacidade de aprender. Isso foi algo que Deus nos deu. E quando nós gastamos tempo estudando, lendo, pesquisando, assistindo aulas, nós estamos manifestando a imagem de Deus em nós. Nós estamos adorando a Deus, cultivando algo que Ele nos deu, que é o entendimento. Deus ele deseja ser amado por você. Deus deseja que você ajude outras pessoas a amá-lo. Amá-lo de uma forma integral, com todo o coração, mas também com entendimento. Então, qual que deve ser a sua grande motivação ao fazer esse curso? Ao desprender tempo, gastar tempo, investir,
fora da sala de aula também gastar tempo estudando, lendo. Qual que é o objetivo disso tudo? Para que estudar teologia? O objetivo é aprofundar o nosso relacionamento com Deus. O que nós estamos querendo não é ter um certificado a mais, um título ou alguma coisa que aos olhos de Deus não tem tanto valor assim. O que nós queremos, o nosso alvo, é aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. E todos os tópicos que nós vamos tratar nessa matéria de teologia, o Deus Pai, todos os assuntos, todos os aspectos, certamente vão ajudar você a entender melhor esse princípio da palavra de Deus, esse grande mandamento que resume todos os outros. Todo mandamento que você puder imaginar se resume nisso: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. A nossa oração e a sua oração deve ser pedindo a Deus que Ele transforme, certamente Ele fará isso, Ele transforme este curso, este tempo que você está investindo no seu aprendizado, na sua formação, que Ele transforme isto em um tempo de crescimento, de intimidade com Deus, e que Deus encha o seu coração e a sua vida. Teologia. Como é que nós podemos definir essa palavra? Sim, isso é importante. Você está começando um curso de teologia, então é necessário, para que haja um bom aproveitamento do curso, você iniciar, ou melhor dizendo, nós já iniciarmos com uma definição de teologia. Não é difícil observar que as pessoas, às vezes, elas têm um certo preconceito em relação à teologia. E tem o preconceito exatamente porque não partem de uma boa definição, não conhecem, não conseguem entender o que é teologia. Eu já tive alunos que me falaram o seguinte: não, professor, eu não quero saber de teologia, eu quero saber da Bíblia. É uma frase engraçada porque, na verdade, quando você entende o que é teologia, não tem como você pensar em teologia sem a Bíblia, sem a palavra de Deus, sem a revelação de Deus. Mas o que é teologia? É muito comum nós encontrarmos as pessoas definindo de uma forma equivocada, porque as pessoas conhecem palavras como biologia, que todas elas vêm de raízes de palavras gregas, né? Então, por exemplo, a palavra biologia. Bio vem da palavra que significa vida, e logia vem da palavra que significa estudo. Então, biologia, estudo da vida. Antropologia, antropo, homem, então o estudo do homem. E assim prossegue até que a pessoa pensa em teologia e faz a mesma associação e pensa que teologia então significa o estudo de Deus. E de fato você vai encontrar aí algumas apostilas, livros, dicionários, onde vai aparecer essa definição: teologia, o estudo de Deus. Mas a Eternity and Grace University, ela adota uma outra definição de teologia. Na verdade, uma definição que não foi criada por nós, mas os grandes estudiosos da matéria metodologia aplicada à teologia, os grandes teólogos atualmente, eles têm feito a opção por uma definição muito interessante, porque a raiz grega, que é transformada no logia, né? Tel de Deus, né? Theos em grego, Deus, né? E logia, e por isso as pessoas falam teologia, o estudo de Deus. Essa palavra, ela não significa apenas estudo, mas ela também pode ser traduzida como discurso. Então, biologia, um discurso a respeito da vida. No caso da teologia, se você pensar bem, traduzir teologia ou definir teologia como o estudo de Deus chega a ser uma ofensa para com Deus. Porque quando nós falamos o estudo de Deus, nós estaríamos transformando Deus em objeto de estudo. E Deus, ele não é objeto.
você não conhece Deus como um objeto. Quando alguém fala da biologia como estudo da vida, nós podemos dizer que até certo ponto, sim, a biologia ela tem o seu objeto. Por exemplo, um biólogo ele pode estudar os animais, pode estudar, por exemplo, os anfíbios. Vamos pensar aí num sapo ou algum outro animal. Ele pode estudar um animal, ele pode pegar aquele animal, estudar o seu comportamento, ele pode fazer experiências, ele pode levar no laboratório, cortar e separar os pedaços e aquela coisa toda que os biólogos fazem de diferentes maneiras, dependendo do seu alvo. Então, nós não podemos estudar Deus dessa maneira. Então, nós, quando falamos em teologia, nós não estamos falando do estudo de Deus. Nós estamos falando de um discurso acerca de Deus. Em outras palavras, vamos resumir então o que temos dito na seguinte definição, que teologia nada mais é do que um discurso acerca de Deus. Fazer teologia significa falar a respeito de Deus. Todas as pessoas, quando se dispõem a falar de Deus, elas estão fazendo teologia. Mesmo aquela pessoa que às vezes não compreendendo bem o assunto, ele diz que ele não precisa de teologia, ele quer simplesmente a Bíblia, etc. Quando ele abre a Bíblia e fala no nome de Deus, fala da parte de Deus, ele está fazendo teologia, porque teologia é um discurso a respeito de Deus. O que varia de pessoa para pessoa é a qualidade do discurso que ele produz. Um discurso acerca de Deus, firmado na Bíblia, de acordo com o Evangelho, não de acordo com religião, mas de acordo com o Evangelho, é um discurso que leva a pessoa até Jesus, ajuda a pessoa a compreender os projetos de Deus e produz vida. Agora, um discurso acerca de Deus que não reflete o ensino da Bíblia, esse é um discurso que produz simplesmente morte. Teologia é um discurso acerca de Deus. O objetivo desse curso é ajudar você a falar a respeito de Deus de uma forma responsável. O mundo precisa disso, nós precisamos disso. Vivemos numa geração, você vive numa cidade, num país onde existem muitas pessoas que precisam ouvir alguém falando de uma maneira responsável a respeito de Deus. Nós já vimos que o objetivo do estudo da teologia é aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Agora nós estamos destacando o fato de que teologia é um discurso acerca de Deus. E através desse discurso nós estamos levando as pessoas a um encontro com o Senhor. Vivemos num tempo de tantas angústias, tantas inquietações, tantas dores, tantos sofrimentos. As pessoas precisam ouvir aquilo que Deus tem para elas. Teologia, então, grave isso, teologia não é o estudo de Deus, porque Deus não é um objeto para levarmos Deus para o laboratório e podermos estudá-lo, como se fosse uma coisa. Não, Deus é o Criador, é o nosso Pai amoroso, é o nosso Salvador. E Deus, Ele deseja ser conhecido, e Ele pode ser conhecido não como um objeto, mas como um ser maravilhoso como Ele é. E então Deus nós conhecemos através do nosso relacionamento com Ele. E é nos relacionando com Deus, através da Sua Palavra, através dos meios que Ele nos deu, que nós vamos poder conhecê-lo. E poderemos então estar em condição de falar dele para as outras pessoas, nessa tarefa maravilhosa que é fazer um discurso acerca de Deus. Teologia, um discurso acerca de Deus. Olá! Queremos, nesse momento, pensar um pouquinho sobre teologia viva. O que vem a ser teologia viva? Estudar teologia não é simplesmente uma questão de ir numa biblioteca e escolher um livro
e procurar de repente o autor que mais agrade você ou aquele que se aproxime mais das suas ideias. Estudar teologia ou trabalhar com teologia não é simplesmente pegar livros já escritos e valorizá-los, porque de repente esse foi escrito há um século, aquele há 1000 anos atrás. O valor da teologia não está na sua idade, não está no tempo que faz com que este ou aquele livro foi escrito. O valor da teologia está no quanto ela reflete aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos revela. Então, o grande desafio que nós temos, é claro que, como nós vamos ver nas lições subsequentes, nós vamos ver a questão do método, então vamos ver o valor de todo esse conhecimento acumulado nos livros e acumulado ao longo dos séculos. Mas o que nós vamos ver é que o grande desafio que nós temos é de falar a respeito de Deus para a nossa geração. Foi o que nós acabamos de ver há pouco, quando nós definimos teologia. Teologia, ela é um discurso acerca de Deus. O grande desafio que pesa sobre mim, pesa sobre você, é falar de Deus de uma forma responsável e falar para a nossa geração. E não apenas para a nossa geração, mas falarmos para as pessoas que convivem conosco, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa tribo, na nossa vila, no nosso país. As pessoas, cada uma delas tem a sua própria experiência. A teologia precisa ser viva. Quando nós falamos em teologia viva, nós estamos falando de uma teologia que seja contextualizada. Uma teologia que fale da parte de Deus aquilo que a comunidade e as pessoas ao seu redor estão precisando ouvir. Por mais que eu goste de autores como Agostinho, Lutero, Calvino, Wesley e tantos outros que poderíamos citar, existem alguns problemas que nós estamos enfrentando hoje que aqueles homens sequer conheciam. Por exemplo, a questão da tecnologia, o uso da tecnologia, dos meios de comunicação, questões como o sistema financeiro, o domínio desse sistema, problemas como a AIDS e tantas outras coisas que poderíamos falar. Eu só estou dando aqui alguns poucos exemplos. Não adianta eu querer pegar um livro de Martinho Lutero para saber o que Martinho Lutero fala sobre AIDS. O que John Wesley vai falar sobre como cuidar de uma pessoa que precisa ser recuperada de drogas? Você está entendendo? É claro que você está. Ou seja, por que eles não escreveram sobre essas coisas? Porque não eram os problemas que eles enfrentavam. Deus, Ele nos colocou aqui na nossa geração. Devemos olhar para esses homens que eu citei, Lutero, Calvino, Wesley, enfim, e ver neles o bom exemplo de homens que souberam entender o tempo em que eles estavam vivendo. Homens que souberam entender a época, o momento no qual eles viviam. E então, de uma forma responsável, usando o método teológico, vendo o que as pessoas que viveram antes deles haviam aprendido a respeito de Deus, indo nas Escrituras, sendo também pessoas de oração, de busca. Então eles conseguiram, eles buscaram, pelo menos tentaram dar uma resposta aos problemas da sua época. E aí está o grande valor deles. O valor de todos esses homens está naquilo que eles produziram, mas acima disso está no grande exemplo que eles nos deixaram. A vida ela é dinâmica. A vida ela é dinâmica. Hoje você já não é a mesma pessoa de ontem. E amanhã você já não será a mesma pessoa de hoje. Quantas coisas acontecem na nossa vida?
Quantas coisas! Hoje eu não sou o mesmo de 1 ano, de 2, de 3 anos atrás. As coisas acontecem, a vida muda. E no contexto no qual você vive, na sua cidade, no seu país, às vezes é um problema sério que ocorre e de repente tudo muda. A vida, ela é dinâmica, as pessoas são dinâmicas e o nosso desafio é saber falar de Deus para essas pessoas, fazer um discurso acerca de Deus. Essa foi a definição que nós demos sobre teologia. Fazer um discurso acerca de Deus de uma forma responsável e relevante, algo que venha a atender às necessidades destes corações. Alguém disse que nós não conseguimos mergulhar em um mesmo rio 2 vezes. É isso mesmo. Alguém disse que você é incapaz de mergulhar no mesmo rio 2 vezes. E alguém pode pensar, mas como assim? Então vamos imaginar. Tem lá um rio que você conhece, que seja seguro, onde você gosta de nadar. A pessoa vem, você sobe numa pedra e pula naquele rio. Nada. Aí depois você volta, sobe na mesma pedra e na hora que você pula e se lança, você já não está mergulhando no mesmo rio. Por que não está mergulhando no mesmo rio? Porque a água já passou. Aquela água do primeiro mergulho já não está mais ali. De repente, até alguns peixes que estavam ali no primeiro mergulho já não está ali. Algumas folhas, quem sabe a sujeira da água, ou enfim, alguma coisa, já não é mais o mesmo rio. E é muito interessante essa expressão. Nós não conseguimos mergulhar no mesmo rio 2 vezes. Nós não conseguimos viver o mesmo dia 2 vezes. É por isso que a Bíblia diz, você tem que remir o tempo, tem que aproveitar bem o seu tempo, usá-lo para a glória de Deus, saber em que você está aplicando o seu tempo, porque a vida ela é dinâmica, a vida ela passa como um breve pensamento, a vida ela é dinâmica. E por ser dinâmica é que nós afirmamos que a teologia também precisa ser esta teologia viva. Tem muitas pessoas que têm preconceito em relação à teologia. Porque a pessoa vai, pega um livro, estuda, vê, e de repente ele não consegue perceber o valor disto. Ele lê um livro escrito há um século ou por um escritor famoso, um teólogo famoso, mas ele de repente ele não consegue entender como é que ele vai aplicar aquilo na vida dele. Então, às vezes a pessoa toma 2 atitudes e nenhuma das 2 é positiva. Tem aqueles que pegam o livro e, independentemente de saber quais são os problemas da sua comunidade, ele simplesmente tenta passar aquilo que ele está aprendendo, passar aquilo que ele está estudando. O outro extremo é a pessoa falar, olha, teologia não serve para nada, né? Então eu não quero teologia, eu quero a Bíblia, certo? As 2 posições, elas são questionáveis, certo? Primeiro, porque teologia não é pegar um livro que alguém escreveu num outro país para uma outra realidade e tentar aplicar na minha vida. E teologia também não é desprezar aquilo que Deus tem revelado aos seus filhos com o passar do tempo. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Eu não sou a primeira pessoa a ter a Bíblia na mão. Minha igreja, a igreja que você frequenta, não é a primeira comunidade de Deus na face da terra. Não, Deus é um Deus que tem se revelado desde que o mundo é mundo. Então, nós precisamos ter uma atitude positiva. Saber que teologia é estudar a Bíblia, porque Deus nos fala através dela. Teologia é falar de Deus de uma forma responsável, mas falar de uma forma que venha a atender às necessidades das pessoas ao nosso redor.
nós, como estudantes, como pessoas que amam a Deus, pessoas que estão estudando teologia, como pastores, enfim, ocupando a posição que Deus te colocou, nós devemos ser facilitadores. Pessoas que, na verdade, ajudam os demais a compreenderem as verdades de Deus. O nosso papel é conduzir as pessoas a um relacionamento com Deus. E é maravilhoso porque é Deus que nos usa para fazer isso. Ele quer usar você para conduzir pessoas a um relacionamento com Ele. Nós não devemos ser como eram os religiosos, os fariseus lá do tempo de Jesus, que se tornavam pedras de tropeço. Como Jesus disse certa vez, eram homens que ficavam no meio do caminho, não entravam no reino e não deixavam ninguém entrar. Nós precisamos então ter essa consciência de que teologia é viva, porque Deus é um Deus vivo e esse Deus vivo tem planos maravilhosos para você. E não se preocupe não, porque nós estamos só no início. Nas aulas subsequentes nós vamos voltar a definições, aos conceitos que nós abordamos nessa aula, e você vai poder fixar isso muito bem na sua mente, mas gostaria que você terminasse essa aula sentindo paixão no seu coração. Qual que é a paixão? A paixão de saber que estudar teologia não é fazer um curso ou simplesmente ler livros. Não, é conhecer Deus profundamente e saber, aprender como falar de Deus de uma forma relevante, de uma forma abençoadora. Isso é teologia viva. Na aula de hoje, então, nós vimos 3 aspectos fundamentais para o nosso curso, 3 aspectos fundamentais da matéria Teologia Deus o Pai. Nós vimos primeiramente a razão pela qual nós devemos estudar teologia. Você deve estudar teologia porque Deus nos deu esse grande mandamento. A palavra de Deus nos dá esse grande mandamento, que é amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então, o nosso objetivo em estudar teologia é amar a Deus com entendimento. Em outras palavras, qual que é a grande motivação que nós temos para fazer um curso de teologia? A nossa grande motivação deve ser essa: conhecer a Deus. Conhecer no sentido de ter um relacionamento com Ele mais e mais profundo. Conhecer a Deus não no sentido de ter informações, simplesmente informações sobre Deus, mas conhecer no sentido de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então, qual é a razão de estudar teologia? É termos um relacionamento mais íntimo com Deus e, logicamente, auxiliar outras pessoas a terem esse relacionamento. Nós vimos também a definição de teologia, que ao invés do que está colocado em muitas apostilas que definem teologia como o estudo de Deus, nós vimos que nós não podemos estudar Deus, porque Deus não é um objeto, uma coisa que você pode estudar. Essa definição de teologia como o estudo de Deus, ela reflete esse conceito de conhecimento empírico, esse conhecimento dos laboratórios, conhecimento como simplesmente acumular informações sobre um ser, um objeto. Então, nós não definimos aqui na Eternity and Grace University, nós não definimos teologia como sendo o estudo de Deus, mas nós seguimos aquilo que muitos teólogos da atualidade têm escrito e defendido, a definição como sendo teologia um discurso acerca de Deus. Teologia é um discurso, é falar a respeito de Deus. Então nós vimos que é importante estudar teologia para você falar sobre Deus de uma forma responsável. E finalmente nós vimos o nosso grande desafio, o seu desafio, que é falar de Deus de uma forma abençoadora, que é a teologia viva.
não uma teologia empoeirada, que não diz nada a respeito dos problemas e das situações que nós enfrentamos, mas uma teologia que vem e traz respostas para os problemas que nós temos hoje. Os problemas do mundo hoje, nessas primeiras décadas do século XXI, são totalmente diferentes dos problemas do século passado e dos anteriores. Então, cabe a nós buscarmos de Deus a bênção, estarmos dispostos a pagar o preço do estudo, da pesquisa, para podermos fazer para a nossa geração, trazer para a nossa geração um discurso acerca de Deus, uma palavra que venha direto do coração de Deus e se encaixe perfeitamente às necessidades do nosso tempo, da nossa geração. Que Deus te abençoe, nos vemos na próxima aula.